A igreja pode assentar-se. Louvado seja o Senhor, irmãos, por aquilo que cantamos agora, e eu espero que o que nós acabamos de cantar nesse hino, e desde o princípio deste culto, fique muito claro naquilo que nós vamos estudar agora em Êxodo capítulo 19, versículos 16 a 25. Êxodo 19, 16 a 25, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Na semana passada, o reverendo Silvio nos expôs os versículos 1 a 15, e os versículos 16 a 25 hoje continuam descrevendo a mesma cena que começa no início do capítulo 19. Eu peço a você que preste atenção à leitura dos versículos 16 a 25, que assim nos dizem: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a tua palavra tão profunda, Senhor, tão cheia de verdade. Dá-nos o devido impacto nessa manhã das tuas letras, que elas ressoem e ecoem na nossa alma por toda a existência, levando-nós a sério a vida em Deus e a oferta da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês querem fazer um desenho para a gente? Faz o seguinte: desenhe um prédio bem alto com um elevador. Bota um elevador no prédio, tá? E aí, tem que ser alto, tá? Então você vai fazer os andares, bota o elevador e as pessoas entrando e saindo desse elevador, tá bom? Esse vai ser o desenho que vocês vão fazer. Meus irmãos, quando o prédio é alto, precisa de elevador, né? E nem precisa ser tão alto assim. Pode ser os 6 andares onde eu moro, ali na Asa Sul. No dia que a gente fica sem o elevador, seja de serviço ou social, ou que Deus nos livre, os dois ao mesmo tempo, aí tem que subir de escada, né? Antigamente, eu não sei se você lembra, aqui em Brasília a gente tinha, alguns prédios tinham ascensorista. Você lembra disso? Como é que era o ascensorista? Abre a porta e tinha alguém sentado com um uniformezinho na lateral, na frente dos botões. E aí ele falava igual o ônibus passando na W3, subindo, descendo, né? Eu lembro quando eu ia lá para o Conjunto Nacional, eu tinha um dentista que eu ia lá, e aí várias vezes eu chegava ali no térreo, aí o elevador estava lotado, aí você perguntava, cabe? Aí o ascensorista olha, cabe. Porque a função dele não é só apertar o botão para o andar que você tem que ir, isso a gente sabe fazer. Mas é também verificar a carga, a quantidade de pessoas, ele tem que fazer uma análise do peso ali, ele tem que olhar para você e falar assim, eu acho que dá, né? E ele é responsável, é a responsabilidade dele, ele é pago para isso. Ele é pago para dizer se você pode entrar ou não, e para levá-lo em segurança ao seu andar de destino. Em lugares um pouquinho mais refinados, o ascensorista até verificava o código de vestimenta da pessoa para saber se ela podia entrar no elevador. Interessante isso, né? Curioso, senão ela tinha que subir de escada, sua roupa não está apropriada para entrar aqui. Meus irmãos, e quando se trata do prédio de Deus? Eu estou falando daquela altura lá, ó. Aquele céu
aonde Deus habita. Como é que faz para subir lá, hein? Não basta pegar um avião e ir acima das nuvens. A pergunta é: como é possível alguém entrar na presença de Deus? Que elevador seria capaz de nos levar lá? E será que a gente tem postura para entrar nesse elevador? A gente tem mérito para estar na presença de Deus? Falar: Deus, cheguei, estou aqui no teu céu, aceita-me no teu paraíso. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que as coisas não são bem assim. Esse texto de hoje mostra de alguma maneira a nossa condição em relação a esse edifício de Deus. Ele revela que em Israel nós nos encontramos, nós temos um desafio, mas ao mesmo tempo, um Deus que dá um jeito, que faz algo para que nós sejamos capazes de habitar, como nós acabamos de cantar, de coabitar, de estar na presença dEle. E o que Ele estaria disposto a fazer como ascensorista celestial para a gente chegar lá? O texto de hoje, meus irmãos, ele fala sobre 3 doutrinas extremamente importantes. A primeira doutrina da santidade de Deus vai falar como Deus deve ser adorado. A gente vai ver isso, como Deus deve ser adorado. Depois a doutrina da disciplina de Deus vai falar como Deus deve ser temido. E terceiro, a doutrina da mediação, sobre como Deus deve ser acessado. Então, como Deus deve ser adorado, como Deus deve ser temido e como Deus deve ser acessado. Nós vamos falar sobre essas 3 coisas. Primeiro, como Deus deve ser adorado, meus irmãos. Na semana passada nós começamos a ver essa cena Spielbergiana, um monte de efeitos especiais nunca vistos até esse momento na criação. Nada na criação, desde os dias do Éden, se compara ao que estava acontecendo em termos visuais e sonoros e auditivos nesse monte. O texto vai deixar claro para a gente que era um monte cercado de trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. Está tudo aí no versículo 16. E acompanhado dessa cena terrível, um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava ali estava impressionado com aquilo que estava acontecendo. Meus irmãos, que cena, né? Um monte pegando fogo, e não era vulcão, não era vulcão. O que estava acontecendo ali, meus irmãos, era a criação revolta e respondendo à presença do Senhor descendo sobre aquele monte. A própria criação reconhecendo a interferência de algo diferente, essa distinção suprema do Senhor em relação a tudo, a toda a criação, causando um tumulto. E meus irmãos, qualquer um que visse um monte desse, sairia correndo imediatamente, mas a Bíblia fala que Moisés, no versículo 17, então ele vai levar o povo ao encontro de Deus, para fora do arraial, na direção desse monte, meus irmãos, um monte cujas regras do monte eram muito específicas. Deus, por exemplo, havia dito a Moisés que traçasse os limites ao redor desse monte, de tal maneira que o povo não ultrapassasse os limites. Qualquer um que o fizesse seria morto, eles não poderiam tocar. Os próprios sacerdotes, a gente vê aí mais para o final do texto, que eles só teriam acesso se eles se consagrassem adequadamente, eles não podiam sair subindo. Precisava ser por convite, eles tinham que se consagrar, e essa consagração, como nós vimos na semana passada, envolvia lavar as roupas deles adequadamente, botar a roupa certa, passar por um processo de purificação. E o objetivo ali, com essas cenas, era ensinar para o povo aquilo que já havia sido dito nos versículos 5 e 6, de que Deus estava chamando para si um reino de sacerdotes, uma nação santa, separada. Meus irmãos, essa doutrina da presença de Deus e os efeitos que ela traz para nós, é algo que nós estamos vendo desde o princípio da Bíblia. Novamente, lá no Éden, nós vimos que Adão e Eva contavam com a presença de Deus, mas eles perderam esse acesso, lembra? Por causa do pecado deles. A palavra vai nos dizer lá em Gênesis capítulo 3, que Deus colocou um anjo, um querubim com uma espada, para impedir que eles retornassem ao Éden. Outro dia alguém virou para mim e falou assim: pastor, ia ser tão bom se a gente reencontrasse o Éden, se o Discovery Channel fizesse isso. Eu falei: não vai rolar, não vai acontecer, não tem mais esse acesso lá. E naquela época,
Foi por causa do pecado. O homem e a mulher foram banidos da presença de Deus, da qual eles gozavam todos os dias, na virada do dia. Mas a Bíblia diz que Deus iria reverter essa situação. Então, quando ele alcança Abraão, ele fala: Abraão, eu vou abençoar os que abençoarem você, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você, porque eu estou indo com você. Eu estarei com o meu povo. E essas promessas, elas começam a ser desdobradas, reveladas, e aqui nós temos então uma antecipação desse Deus que está chegando, se fazendo presente no meio do povo, uma antecipação, na verdade, do tabernáculo, que seria de fato a casa do Senhor no meio do povo, aonde ele habitaria. E meus irmãos, se Deus iria de fato habitar no meio do povo, era necessário uma liturgia. Em outras palavras, botar a roupa de ver Deus. Sabe o que eu estou falando? Já ouviu essa expressão antes? Sabe quando você vai, não sei vocês, gente, mas a gente cresce na vida e aí existem algumas roupas específicas que seus pais autorizam para você poder ir para a igreja. Aquela não, filho, tira essa camisa do Flamengo, tira. Hoje em dia mudou um pouco, meu filho vem com a camisa do Flamengo para a igreja, mas você lembra antigamente aquela ideia de botar uma roupa? Mas é muito mais do que só um código social, uma etiqueta, meus irmãos. É o tipo de postura de consagração para com o encontro com Deus, na presença de Deus. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é o seu sábado antes do domingo? Porque os nossos pais na fé, os puritanos e antes deles, eles levaram isso tão a sério a ponto de registrar como deveria ser a preparação no sábado, antes do dia do Senhor. Por exemplo, que horas que você vai dormir? Porque se você dormir muito tarde, quando chegar no domingo, você vai falar assim: estou com muito sono para ir para a igreja. Ou então, você vai ficar morrendo de sono durante o culto. Isso aí também não cola para Deus. Será que durante a semana você pega, por exemplo, o boletim que é enviado com antecedência, para você ter uma ideia do que vai ser tratado naquela liturgia? Quem sabe aprender as músicas e ensinar as músicas para o seu filho, para na hora chegar aqui na igreja a gente não ficar dublando, né? Mas a gente cantar. Meus irmãos, eu fico constrangido quando eu estou aqui na frente da igreja e eu não vejo o povo abrindo a boca. Canta! Abre a boca, fala, canta a letra. Deus está presente, meus irmãos. E essa liturgia, veja, os nossos pais na fé foram um pouco além e falaram que no próprio dia do Senhor, a liturgia, quando a gente fala a palavra liturgia, é essa ordenança do serviço a Deus, do nosso culto, da nossa adoração. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre princípio regulador do culto, PRC é a sigla, é essa forma como a Bíblia estabelece quais são os elementos do culto a Deus e como eles deveriam acontecer. O Antigo Testamento e o Novo está repleto disso. Por exemplo, no início do culto a Deus, a Assembleia de Israel era convocada, era chamada a adorar, chamada adoração que a gente tem na nossa liturgia, e o povo, então Deus chamava o povo à adoração, e o povo respondia com cânticos espirituais, com orações, e o profeta de Deus, por exemplo, você pode ver isso lá em Neemias capítulo 8, e aí Esdras então abria o livro da lei, e ele expunha o livro da lei, ele lia o livro da lei, e as pessoas dedicavam sua atenção, elas estavam ali engajadas num serviço a Deus. E meus irmãos, é porque na verdade essa liturgia de fora, ela está tentando arrumar a sua liturgia de dentro do seu coração. Como é que funciona aí dentro? Como é que o seu coração se dispõe, meus irmãos? Por isso que o culto ele é assim, existe uma estrutura dialógica. Deus fala, a gente responde. Deus fala na sua palavra, a gente responde. A adoração é assim, e se é verdade, meu irmão, minha irmã, que Deus é santo e nos chama à consagração, então Ele tem que ser adorado na beleza dessa santidade. Essa liturgia que ordena o nosso coração, ela é belíssima, meus irmãos. Eu lembro, esse período ainda que eu morava fora, um jovem da igreja onde eu fui coordenar a música, me ensinou sobre oração, sobre liturgia da oração. Foi tão legal conversar, meu amigo hoje, Joe Marchetti, ele virou e falou assim: pastor, eu aprendi que até a oração tem que ser organizada. Eu não era pastor ainda, eu era seminarista. Aí ele falou assim, aí eu falei: é mesmo, como é que é isso? Ele falou: primeiro a gente tem que adorar os atributos de Deus. Estou falando de um jovem de 15 anos de idade, tá? Na época, a gente tem que adorar os atributos de Deus. Eu falei: é mesmo, o que mais? Depois que a gente adora os atributos de Deus, nós precisamos confessar
os nossos pecados diante desses atributos, porque se Deus tem tudo isso e a gente não tem, então a gente tem que confessar nossos pecados. Eu falei, poxa, que interessante, o que mais? A gente tem que agradecer a Deus com ações de graça, né, chamado Thanksgiving, né, lá nos Estados Unidos. Então, ações de graça por tudo que Deus fez, faz, a salvação, Cristo Jesus, jovem de 15 anos de idade, vai lembrando a idade aí, tá? E o que mais que a gente faz? A gente agora tem que suplicar, Mateus, tem que fazer petições, colocar na vida. Meus irmãos, um jovem de 15 anos de idade orava muito melhor do que eu a minha vida inteira. Ele tinha uma liturgia que organizava o coração dele na oração, e ele tinha aprendido com o pai dele, que tinha aprendido com o pai dele, essa boa tradição de dar liturgia ao nosso coração, fazer a nossa adoração ser séria, do sábado ao sábado, do domingo ao domingo, durante a semana, organizando nossos afazeres, nossa vida, para que nada prejudique o tempo e a dedicação de mente e coração que Deus exige de nós, igreja. Deus exige isso de nós, porque Deus deve ser adorado. Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, Deus deve ser temido, meus irmãos. Veja, qualquer pessoa que olhasse esse espetáculo ficaria impressionado com os efeitos especiais, né? Mas, meus irmãos, esse não era necessariamente um espetáculo para o encantamento de Israel. Não é igual um filme que você sai e fala assim, uau, que filme excepcional, quantos efeitos especiais. Meus irmãos, não foi assim que o povo reagiu. O texto diz que o povo estremeceu diante daquela cena. Eles estavam abismados, aterrorizados. E existem elementos aqui que fazem a gente pensar o porquê eles estavam tão assustados. Primeiro porque, aparentemente, esse clangor da trombeta era algo ensurdecedor. A gente vai ver depois, no livro de Números, em outros momentos da Torá, que o clangor da trombeta passou a ser o chamado do povo de Deus. Quando eles ouviam a trombeta, era a convocação, fosse para o culto, fosse para exercícios militares ou guerra e por aí vai. Mas essa trombeta ensurdecedora, e meus irmãos, era um espetáculo de fogo, né? Eu não sei vocês, mas fogo dá medo. Existem alguns restaurantes desses que fazem a comida na sua frente, já viu? E aí de repente sobe aquele fogão assim, e as crianças normalmente não reagem muito bem, elas ficam com medo dessas cenas, porque, meus irmãos, fogo dá medo mesmo. E Deus escolheu o fogo como manifestação da sua glória de propósito. O Antigo Testamento inteiro vai mostrar a associação do fogo com a santidade e com a pureza de Deus. Aquilo que o fogo toca, o fogo depura. O fogo de Deus, quando ele chamusca as coisas, quando ele lambe as coisas, ele depura aquilo, ele limpa aquilo, ele derrete aquilo que tem que ser derretido, para ficar só o que é válido, só o que é importante. Meus irmãos, foi um espetáculo de terror. E você pode pensar assim, nossa, ainda bem que essas coisas ficaram guardadinhas numa gaveta lá longe, no Antigo Testamento. Não, igreja, o texto que nós lemos hoje do Novo Testamento de Hebreus, recupera o significado dessas coisas. Você prestou atenção no que a gente leu no culto? Lá em Hebreus 12, que é um texto de incentivo à santidade. O autor de Hebreus está escrevendo, vocês devem perseguir a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, mas essa santidade envolve a confrontação do pecado de vocês. E aí vocês precisam se lembrar do que aconteceu lá em Israel. O autor de Hebreus vira e fala assim, ele interpreta para a gente as emoções psicológicas de Israel diante de tudo isso. Ele fala lá em Hebreus 12, 18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Meus irmãos, as palavras, veja, o texto vai dizer para a gente que Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés no trovão, na tempestade. Que cena! E quando Moisés falava ao povo, o povo ficava tão aterrorizado que falava, por favor, não fala mais. A gente não aguenta. Meus irmãos, até mesmo Moisés, o texto vai dizer lá, Hebreus 12, 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que o próprio Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Porque, meus irmãos, por que tanto terror?
por causa do enorme contraste entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do povo. Meus irmãos, era um povo que deveria ser santo como Deus é santo, mas você sabe como Israel era no deserto, desde o dia 1, reclamando de tudo. Eles não cuidavam de outra coisa na vida deles, senão murmurar e murmurar o tempo inteiro, meus irmãos. A gente está desde Êxodo, desde a saída do Egito, vendo isso. Eles reclamavam de Moisés, reclamavam da comida, reclamavam do deserto, reclamavam da areia, reclamavam do sol que está quente demais, da noite que é fria demais, da areia que é seca demais, da água que é molhada demais. Poxa, Senhor, será que só tem esse maná que desceu sobrenaturalmente do céu? Só tem isso, não tem mais nada para comer? Ah, Senhor, será que eu só tenho essa túnica e essa alpercata que eu estou usando, que de forma absurda e sobrenatural não se desintegram por causa do teu grande poder? É só isso que eu tenho para vestir, Senhor? Não posso nem comprar um Nike, não posso nem comprar uma roupinha de marca ali no shopping. É só isso, Senhor? Meus irmãos, era isso o tempo inteiro, reclamação e reclamação. E Deus vem com terror, Deus vem com assombro, porque o autor de Hebreus recupera a verdade de que o nosso Deus é um fogo consumidor, irmãos. O nosso Deus é um fogo consumidor. Eu sinto que às vezes, se Deus não chacoalhar a gente não entende, né? A gente vai seguindo o curso do nosso coração, a gente vai murmurando, a gente vai reclamando, a gente vai fazendo o que dá na nossa telha, e Deus de repente para tudo, e dá algum tipo de show, de espetáculo, para ver se você acorda. Paulo, em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que uma dessas coisas que Deus faz às vezes é deixar o curso do coração do homem seguir, para ele ver e colher as consequências das decisões dele lá na frente. Ele vai ver o tamanho do buraco, e quando ele vir o tamanho desse precipício no qual ele mesmo se colocou, quem sabe ele vai entender e descobrir que Deus é santo e que Ele alerta sobre a sua santidade. Meus irmãos, às vezes Deus, e eu não quero criar um tipo de teologia distorcida aqui, mas eu gostaria de afirmar que Deus, na sua soberania, de vez em quando permite sim certas tragédias, certos acidentes, certas intervenções, para ver se a gente acorda. E eu sei que você sabe disso, porque às vezes alguma coisa muito grave pode acontecer na sua vida, e a primeira coisa que você pensa é: Deus deve estar tentando falar comigo alguma coisa. E às vezes você sabe exatamente o que Deus está tentando falar com você. Às vezes a gente sabe. Às vezes a gente sabe porque, de alguma maneira, aquela coisa que aconteceu, aquela tragédia, pode estar ligada a algum conjunto de decisões que nós tomamos lá atrás, que a gente pensou que não teria efeito nenhum. E aí Deus mostra e fala: viu? Você acha que se brincava com Deus? Você acha que você pode brincar de ser crente? Você acha que você pode ter uma vida dupla, por exemplo? Ser crente na igreja, botar roupa de crente, mas nas suas mídias sociais, viver como um ímpio, como um boca suja, como um narcisista, como um vaidoso, como um mentiroso de plantão. Não é possível, igreja, não é possível. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela tentou inverter um pouco a lógica das coisas. Ela tentou dizer: você pensa assim porque a sua religião diz assim. Meus irmãos, se fosse só a minha religião dizendo isso, ficaria mais fácil, porque a pessoa fala: não, na sua religião você vai ter que lidar com isso. Não, mas nas outras religiões, nas outras escolhas de vida, não. Mas, meus irmãos, nós não estamos falando de escolhas particulares. Nós estamos falando da verdade de um Deus que é absoluto sobre a terra, Senhor de todas as nações, a quem todos um dia prestarão contas. Todo mundo vai prestar contas a Deus. E, meus irmãos, se isso não deixa você aterrado e trêmulo, tem alguma coisa errada. Você não deveria ficar aterrado e trêmulo pelos efeitos especiais do pastor Mateus. Não, é pela verdade da santidade e da glória de Deus. Deus deve ser temido. E, meus irmãos, a doutrina que é imediatamente associada a isso na Bíblia é a doutrina da disciplina eclesiástica.
Lá no livro de Hebreus, quando nós lemos essas palavras, elas estão associadas ao fato de que Deus estava disciplinando aquela igreja, aquela comunidade. Nós não temos todos os detalhes, entre Hebreus 10 e Hebreus 12, nós não temos todos os detalhes, mas aparentemente alguma coisa estava acontecendo, que estava trazendo disciplina da parte de Deus. Nós não sabemos se algumas pessoas estavam enfermas, doentes, se algumas pessoas estavam morrendo. Nós não sabemos, nós não temos todos os detalhes, mas a verdade é que estava doendo e eles estavam reclamando. E aí o autor de Hebreus, usado pelo Espírito Santo, afirma: é Deus quem está fazendo isso, porque Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. A doutrina da disciplina eclesiástica, com a qual nós lidamos na igreja, tem que ser praticada obedientemente pela perspectiva de um pai que ama os seus filhos, de um pai cujo objetivo não é destruir o filho, não é excluir o filho. O objetivo da disciplina é restaurar o filho, é fazer o filho entender a verdade dos fatos, a santidade de Deus. Então, quando alguém passa pela disciplina, o autor de Hebreus vai dizer que no momento em que ele passa, ele não vê como uma coisa boa. Na verdade é bem ruim. Meus próprios filhos, de vez em quando, às vezes eu estou chamando a atenção deles, e a minha filha fala assim: papai, eu já entendi, não fala assim comigo. E ela tenta, né? Papai, não fala assim comigo. Ela está tentando tapar o coração dela de mim. Tira esse olho de raio-x aqui de dentro, papai. Mas a disciplina, ela faz isso, essa palavra do Senhor, que é uma espada afiada, que faz separação de coisas inseparáveis. E quando Deus usa essa espada dentro de nós, e esse bisturi do Espírito Santo vai entrando nos caminhos do nosso coração, e mostrando: isso é pecado, isso é idolatria, isso é vaidade, isso é orgulho, isso é soberba. Mas Deus vai depurando, né? Essa palavra de Deus que é fogo, ela vai depurando. Eu lembro, não esqueço até hoje, aquele dia nosso da família, lá no acampamento, 2021, Paulão da Rosana, está lá nos Estados Unidos hoje, pega aquela Bíblia dele que saía fogo da Bíblia, lembra? As crianças ficaram aterrorizadas, porque ele não dá aviso nenhum, né? Aí está brincando, falando, ele abre a Bíblia, sai fogo da Bíblia. Meus irmãos, eu falei para o Paulo, depois falei: Paulo, eu creio piamente que tem fogo na Bíblia, piamente. Tem horas, meus irmãos, que você e eu estamos lendo a Bíblia e você fala assim: cara, não consigo mais ler isso não. Já aconteceu isso com você? Não sei se eu dou conta. Porque é isso, Deus está confrontando, depurando. Ninguém tem intimidade com o fogo. O fogo necessariamente nos fere em algum grau, para que o produto final disso seja a limpeza desse metal precioso, dessa fé que é depurada por fogo. 1 Pedro capítulo 1, a fé de vocês está sendo depurada. Essas provações, essas circunstâncias, e até mesmo as aflições advindas do pecado de vocês, está depurando vocês. Porque Deus quer essa fé em nós, igreja. E se necessário for, Ele vai disciplinar a gente. Ele vai. Se Deus realmente nos ama, Ele vai nos disciplinar. Ele vai fazer isso. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria pai, Ele não seria amoroso. Mas, meus irmãos, se tudo isso é verdade, se Deus deve ser adorado na beleza da sua santidade, se Deus deve ser temido quando lança mão de disciplina, de usar os líderes de uma igreja para nos disciplinar, como então acessar a Deus? Se é verdade que Deus também deve ser acessado. Terceiro e último lugar, como? Meus irmãos, o segredo desse texto aterrador inteiro reside na pessoa de Moisés. O segredo desse texto está na pessoa de Moisés. Ele é, meus irmãos, o texto inteiro, Moisés é um meio de campo. Você percebeu isso? Deus, quando Ele fala ao povo, Ele fala por meio de Moisés. Moisés havia sido alcançado e levantado por Deus para ser um profeta de Deus no meio de Israel. E ele faz esse meio de campo, porque Deus falava com ele, e ele falava ao povo as palavras de Deus. Toda a comunicação era mediada por ele, e por isso que a gente diz que Moisés era um mediador dessa aliança. Mas é um pouco mais do que isso. Moisés é o único que tem o ticket VIP para subir no monte. O convite de Deus a Moisés é pessoal, é por nome: Moisés, você pode subir.
E eu acho que isso aqui tudo é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos vendo um momento aqui de prefácio dos 10 mandamentos. Semana que vem, capítulo 20, começam os 10 mandamentos. Mas essa cena anterior aos 10 mandamentos é extremamente importante, porque a pergunta é: como é que os 10 mandamentos do Santo Deus vão chegar ao povo? Deus está, veja, olha a cena, Monte Sinai pegando fogo, Deus está em cima do monte, e o povo está lá ao pé do monte, sem sequer poder passar o limite traçado por Deus. Como que o mandamento vai chegar? Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, e Deus era santo, e o povo era pecador. Então ele manda o mensageiro subir, e ele fala com o mensageiro: eu falo com você, e o que eu falar para você, você vai lá, desce e leva o que eu tenho para esse povo. Meus irmãos, isso é algo excepcional. Alguém poderia virar lá de baixo e falar assim: Moisés, ainda que Deus seja tão aterrador e nos faça estremecer por dentro, como, Moisés, que nós podemos ser chamados de povo de Deus? O nosso nome é Israel. Como que a gente pode ser povo de Deus, se pelos nossos pecados nós não temos acesso a Deus? E Moisés basicamente fala: deixa que eu resolvo. De alguma maneira, Deus iria resolver, usando Moisés. Meus irmãos, essa é a cena da salvação. A gente vai estudar os 10 mandamentos e você vai perceber que esse mesmo Moisés que desceu com os 10 mandamentos na mão, acabou quebrando várias vezes esses mandamentos, no seu orgulho, na sua falta de entendimento. Moisés ficou longe de ser perfeito, meus irmãos. Ele até levou a mensagem de Deus, mas ele não tinha condições de dar acesso ao monte. Mas ainda assim você precisa descobrir que o segredo nesse último versículo, se você perceber o último versículo do capítulo 12, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Para dar certo, para dar acesso, alguém tem que descer do monte, carregando a mensagem de Deus, carregando do próprio Deus, para dar acesso àquele povo lá embaixo. Moisés seria incapaz de fazer isso, mas quando você chega, meus irmãos, no Novo Testamento, você tem um novo monte, logo no início dos Evangelhos, o Sermão do Monte, que todo mundo adora puxar versículo de caixinha de promessa. Vamos ler um versículo do Sermão do Monte. Mas você lembra o que acontece no Sermão do Monte? O novo Moisés, um novo Israel, um novo profeta, um novo sacerdote e um novo rei aparece na história. O nome dele é Jesus. E ele começa a fazer exatamente o que Moisés iria fazer. Ele começa a falar ao povo as palavras de Deus, a lei de Deus. E em vez de desfazer os 10 mandamentos, Jesus iria fazer o quê? Dar os 10 mandamentos, acentuar a força deles, mas antecipar lá em Mateus 5,17, que ele iria cumprir os mandamentos. Ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, de forma humana, mas para fazer a vontade do Pai, que seria também a vontade dele. A diferença, meus irmãos, entre Moisés e Jesus é tão brutal, que não dá nem para ser comparado, não tem nem base de comparação, porque enquanto Moisés desce para levar a mensagem de Deus, Jesus desce porque Ele é Deus, Ele é a palavra de Deus. E nesse elevador, porque quando você olha o céu, você fala: quem poderia ter acesso ao Deus grandioso? O elevador desce com o assessorista celestial, e a porta se abre, e ele grita: subindo! E você olha para dentro desse elevador, e você fala: como? Que oferta da graça é esse, que esse elevador chega no meu andar? Você sabe de qual andar eu estou falando. Às vezes a gente fala, né, em aconselhamento, alguns chegam no fundo do poço. Não, mentira, todos chegam no fundo do poço. Todos estariam no fundo do poço. Todos estão no fundo do poço, sem Deus.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o elevador que você jamais poderia apertar o botão, jamais você poderia, vou chegar no andar mais alto, que ele só desce até o 19º, então eu vou lá no 19º, eu faço a minha parte, né? Faço minhas obras, cumpro os meus mandamentos, eu chego lá no 19º, aí de lá eu subo o resto pela graça de Deus. Não! Você não tem condições de fazer isso. Mas o elevador desce até a gente, igreja. E desceu de fato, e nós vimos esse elevador cheio de graça e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Ele desceu até nós, ele abre e fala, subindo, aí você fala, eu não tenho nem condições de dar o primeiro passo. Então o assessorista sai do elevador, bota você para dentro e fala, aqui sempre cabe mais um, mas está muito pesado, tem muita gente. Os bons já estão aí dentro, os adequadamente vestidos já estão aqui dentro, e o assessorista fala, esquece isso, aqui ninguém presta, é um elevador de perdidos que foram encontrados. Meus irmãos, a graça bendita de Jesus, você acha que eu estou exagerando na imagem do elevador? Você acha mesmo? Então abre comigo rapidinho em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. No versículo 21, ele acabou de dizer que Moisés esteve aterrado e trêmulo. Mas a partir do versículo 22, ele vai mostrar que a obra de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição mudaram o acesso. Versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Antes eu estava ali no pé do Sinai, queimando e eu não podia entrar, mas agora nós chegamos a Sião, o monte do encontro, a cidade do Deus vivo. E ele continua dizendo, a Jerusalém celestial. Meus irmãos, é um acesso total. Ele continua, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. É a piada de um dos nossos presbíteros, todo presbiteriano no fim das contas é assembleiano, né? Porque quando você chegar lá no céu, você tem essa universal assembleia, um monte de gente que subiu de elevador, porque Jesus veio pessoalmente e resgatou cada um desses. E juntam-se nós e as incontáveis hostes de anjos, vai ser uma cena muito mais espetacular do que um monte pegando fogo. O monte pegando fogo apenas alguns poucos viram, mas essa cena muitos verão. Versículo 23, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O primogênito dos mortos, Jesus, que venceu a morte pela sua ressurreição, arrolou uma igreja de primogênitos. Esse é o cadastro de membresia do sistema de Deus. O nome da igreja do Senhor é Igreja Presbiteriana dos Primogênitos, que Ele mesmo coloca o nome lá, Ele mesmo arrolou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o acesso foi Ele mesmo quem deu. Olha a continuação do versículo, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós temos acesso a Deus que é o juiz, mas nós os justos por esse juiz fomos aperfeiçoados, justificados pois mediante a fé, aceitos, retificados, declarados para dentro. Deus coloca a gente para dentro. E se você encontrasse o nome de Moisés no versículo seguinte, o versículo 24, eu ia falar, tem alguma coisa errada com a Bíblia, mas o versículo 24 mata a questão quando ele diz, e a Jesus, o mediador da nova aliança. O elevador, o ascensorista, a arca de Noé, o justificador do perdido, o advogado celestial, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus irmãos, dá para ser mais graça do que isso? Não tem como, não tem como.
Os métodos humanos que tentam fazer você construir um elevador para si, conquistar Deus, autossalvação, quantos ainda estão nesse sistema de autossalvação, achando que pelo seu muito fazer, pelo seu muito conquistar, pelo seu muito ser, pelo seu muito demonstrar nas mídias sociais, que eles são passíveis de nobreza e reputação perante as pessoas? Não. O nosso elevador já nos levou para o fogo eterno, e esse seria o destino se não fosse Deus declarando, elegendo e arrolando primogênitos dos mortos para si. Essa é a graça do Senhor. E aí você se pergunta: pastor, o que eu faço com essa graça? Se é verdade que essa bondade de Deus me foi dada de graça, como é que eu respondo a ela? Meus irmãos, se a gente for para pregar no tom do texto, do jeito que o texto merece ser pregado, eu preciso de Hebreus 12 para entender Êxodo 19. O tom, a aplicação é a própria Bíblia que dá. E eu vou usar a aplicação de Hebreus 12, olha a continuação, versículo 25. É como se tivesse um portanto aí, tá? Versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Meus irmãos, o clangor da trombeta continua ecoando, hoje aqui, nessa igreja. Ontem nós tivemos nossa reunião do presbitério, e as nossas atas foram analisadas, as atas do conselho, e o relator da comissão de atas, que fez a leitura das nossas milhares de páginas, ele ficou um pouco escandalizado com a quantidade de disciplinas, e ele pediu uma palavra de oração em favor do conselho da igreja, pela dificuldade dos casos lidados em 2023. Meus irmãos, a trombeta do Senhor continua nos alertando. É duro o nosso trabalho? É sim, mas só é puxado porque o nosso pecado como igreja continua sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é Espírito Santo, não porque ele seja mais santo que o Pai é santo, o Filho é santo, mas o Espírito é chamado de santo, porque a missão do Espírito é nos santificar, é nos depurar, é nos conformar ao Filho de Deus. E para isso acontecer, igreja, não recuseis aquele que fala conosco nessa manhã, divinamente, o próprio Espírito de Deus falando com a igreja. Porque se aqueles lá, e a gente falou na semana passada sobre o inferno, aqui no Sermão de Atos, se aqueles lá atrás, a gente viu o que aconteceu com eles, e vai ver no livro de Êxodo, se eles não foram poupados, não pense que você e eu, que estamos dentro da aliança, seremos de alguma maneira poupados. Deus vai tratar o nosso pecado e a nossa enfermidade, mas ao mesmo tempo, dentro dessa voz de alerta, há uma voz de esperança, e eu termino com isso, irmãos, porque o texto vai dizer no versículo 26, que esse mesmo Deus que abalou a terra, e abalou o coração dos israelitas, Ele ainda mais uma vez abalaria todas as coisas, está aí versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. E o que é, eu não sei se eu tenho teologia tão profunda para tentar dizer o que eu vou dizer para vocês agora, e Ele abala todo o resto para que a única coisa inabalável seja Ele e o seu reino, e todo aquele que está nele e no seu reino será inabalável. Ele abala tudo para que o que fique de pé é o que importa, é Deus imutável em sua glória, em sua santidade, e o povo de sacerdotes que nele se encontra. Então, irmãos, olha o versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus
é fogo consumidor. Esse é o que o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, confirmam a unidade da mensagem para mim e para você nessa manhã. Sirvamos a Deus, porque nós recebemos um reino inabalável, irmãos. E nesse reino inabalável você pode viver de forma feliz, alegre, contente. É igual quando você pega um elevador para uma festa que você foi convidado e ela é na cobertura de um prédio. Eu não sei porque existe um encantamento com essa ideia de coberturas, né? Onde é que vai ser a sua festa? Vai ser no salão de festa? É, mas é na cobertura. E aí a gente, porque nem todo prédio tem aquele botão C, né? Cobertura. Tim! E aí você sai para uma festa na cobertura e o que é legal é que você vê a cidade, você vê as pessoas, você vê o sol. E a festa é grande e bonita, normalmente porque a vista é bonita e o sol é bonito. E mesmo quando chove é bonito. Meus irmãos, a ressurreição do Filho de Deus, a morte e a ressurreição, foram cercadas por trevas. De sexta para sábado aconteceram trevas. Alguns corpos ressuscitaram e andaram pela cidade. Mas ao terceiro dia, foi o que a gente leu em Êxodo, né? Preparem-se, porque ao terceiro dia, a trombeta soará. O Filho de Deus surgiu dos mortos ao terceiro dia, mas haverá um dia de novo que a trombeta vai soar de novo. Pam, 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 pam. E os anjos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, prepararão caminho para a chegada do Rei de uma vez por todas, final. E vai ser um espetáculo, irmãos. E aí, sim, vai ser aterrador para muitos, mas para nós não. Não vai ser só terror. Vai ser a nossa esperança se concretizou nesse que agora aparece diante de nós. Eu quero, igreja, que eu e você, eu quero do fundo da minha alma, e o Senhor é juiz da minha consciência, que eu e vocês ansiemos pelo dia que a gente vai encontrar com Jesus face a face, porque é essa expectativa ardente desse encontro, que já nos é garantido hoje pelo seu Espírito, que nos dá a possibilidade hoje de lutarmos contra o nosso pecado, de nos santificarmos e de vivermos vidas consagradas para Deus, de botar roupas de uma nova justiça para Deus, de sairmos pela porta dessa igreja hoje, testemunhando a Cristo, sem medo, santificando-se sem medo, para a glória do Senhor. Diferente dos meus últimos sermões, ou acho que de todos os sermões, eu gostaria de terminar esse sermão com uma oração falada, que é na verdade um cântico nosso, e você pode orar comigo. A gente vai tentar fazer isso. Vou tentar fazer isso. Todo mundo lembra da letra do cântico Jesus em tua presença? Você lembra da letra? Nós não vamos cantar ela, nós vamos falar ela. E à medida que nós vamos falar, é uma oração, tá? Existem orações à história da igreja que são registradas, que são faladas, que são lidas. E esse cântico é a expressão de tudo que a gente estudou hoje pela manhã, tudo, 100%. Então a gente vai tentar falar juntos, e à medida que a gente fala junto, eu quero que você preste atenção do que nós estamos falando, tá bom? Ele começa com a palavra Jesus em tua presença, vamos lá? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, porque o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e brilha cada dia mais, Senhor, só para te adorar, e fazer o teu nome grande e santo, e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar